As cruzadas, a Inquisição da Igreja Católica, a Jihad Islâmica, os conflitos árabes, israelenses, dentre outras guerras santas envolvendo não só judeus, cristãos e muçulmanos, mas também hindus, budistas, confucionistas e taoístas, revelaram talvez o lado mais sombrio e obscuro da humanidade, que muito mal já causou em nome de Deus e da religião. Por essas e outras coisas, há quem defenda que a religião é ruim para a humanidade. Mas será que a religião é ruim? Ou a maldade está em nós, seres humanos, e na maneira como direcionamos a aplicabilidade da religião? Pergunto isso porque, apesar de já ter causado mal à humanidade, a religião também já causou e ainda causa muito bem aos seres humanos. E claro, esse conceito, essa ideia não se aplica exclusivamente à religião. Quando pensamos na ciência, por exemplo, vemos que algumas de suas criações, como a roda, o concreto, a máquina a vapor, a fabricação de medicamentos, etc., foram muito importantes e trouxeram muitos benefícios para a sociedade. Mas nem todas as invenções tomaram esse mesmo rumo. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre 3 invenções da ciência que acabaram sendo muito maléficas para a humanidade. Vamos conversar sobre as invenções de 3 cientistas que terminaram atormentados por originarem algumas das armas mais letais da história. Este vídeo foi baseado em uma publicação da BBC feita em novembro de 2021. Vou deixar o link para o artigo na descrição deste vídeo. Robert Oppenheimer havia se dedicado a estudar os processos energéticos das partículas subatômicas, mas o conflito bélico vivido durante o século XX fez com que sua vida profissional tomasse outro rumo. Temendo que os nazistas fossem os primeiros a conseguir criar uma bomba atômica, o governo dos Estados Unidos tomou como prioridade a ideia de criar a primeira arma nuclear da história, e quem liderou esse projeto foi justamente Oppenheimer durante a Segunda Guerra Mundial. O físico teórico norte-americano foi o diretor científico do Projeto Manhattan, que culminou no desenvolvimento da primeira bomba atômica da história. Oppenheimer recebeu instruções para criar e administrar um laboratório, onde começou a pesquisar um processo de separação de urânio, elemento necessário para a fabricação da bomba. Em 16 de julho de 1945, foi testada a primeira bomba atômica lançada no deserto do México, nos Estados Unidos, em uma operação denominada Trinity. Essa explosão teste ocorreu menos de um mês antes do lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, cujas estimativas causaram a morte de 150 mil a 250 mil pessoas. Oppenheimer esteve envolvido não só com questões relacionadas à criação da bomba, como também esteve pessoalmente relacionado com as decisões sobre como e onde essas bombas seriam lançadas. Posteriormente, Oppenheimer chegou a expressar em diversas ocasiões o seu pesar pelo falecimento de milhares de vítimas em Hiroshima e Nagasaki. 2 meses depois dessa explosão, ele renunciou ao cargo de diretor científico do Projeto Manhattan.
e anos depois ele tornou-se assessor da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e passou a defender o controle internacional do poderio nuclear com o objetivo de evitar a proliferação dos armamentos nucleares e frear a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas os seus esforços não tiveram sucesso. Por fim, suas credenciais de segurança acabaram sendo cassadas e ele perdeu influência política. Nas décadas finais de sua vida, Oppenheimer parecia muito amargurado e lamentava muitas coisas, especialmente em relação ao fracasso pós-guerra e também por não ter tido sucesso no controle armamentista. Oppenheimer chegou inclusive a declarar lembranças sobre algumas passagens do texto sagrado hindu que diziam: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Alguns historiadores interpretaram essas palavras como um sentimento de culpa com relação à sua criação letal, enquanto outros estudiosos as relacionam mais como uma espécie de medo de um julgamento divino durante o pós-morte. Arthur Galston foi um fisiologista e botânico norte-americano que se dedicou ao estudo dos hormônios vegetais e dos efeitos da luz sobre o desenvolvimento das plantas. O que talvez nunca tenha passado pela cabeça de Galston é que seus estudos seriam utilizados na criação de uma arma letal conhecida como agente laranja. Durante seus estudos, Galston fez experiências e testes com um regulador do crescimento das plantas, uma substância chamada ácido triiodobenzoico, e descobriu que essa substância poderia estimular a floração da soja para fazê-la crescer de forma mais rápida. Além de anunciar essa sua descoberta, Galston também advertiu que, se fosse aplicada em excesso, a substância faria com que a planta da soja perdesse suas folhas. Mas as descobertas de Galston não ficaram restritas apenas ao mundo vegetal e logo ganharam até mesmo a atenção de estrategistas guerrilheiros. Durante a Guerra do Vietnã, outros cientistas utilizaram as descobertas de Galston para criar o agente laranja, um herbicida poderoso que tinha como objetivo eliminar grandes florestas e colheitas. Entre 1962 e 1970, tropas norte-americanas liberaram cerca de 75 milhões de litros do agente laranja para destruir cultivos e expor as posições e rotas de movimentação dos inimigos durante a batalha. Sem plantações, os inimigos de batalha não teriam onde se esconder. Galston ficou profundamente abalado e, em diversas ocasiões, chegou a alertar as autoridades sobre os enormes danos que o agente laranja poderia causar ao ambiente e aos seres humanos. O componente mais perigoso do agente laranja é a dioxina, um contaminante que pode permanecer no meio ambiente por décadas. E, dentre outras coisas, pode causar câncer, má formação fetal, problemas de infertilidade e atacar os sistemas nervoso e imunológico. As advertências de vários cientistas, incluindo Galston, fizeram com que o governo norte-americano encomendasse um estudo toxicológico e, à luz dos resultados, ordenasse a suspensão dos lançamentos desse herbicida. Posteriormente, Galston disse:
Eu costumava pensar que seria possível evitar envolver-se nas consequências antissociais da ciência simplesmente não trabalhando em nenhum projeto que pudesse ter fins malignos ou destrutivos. Aprendi que as coisas não são tão simples e que quase todas as descobertas científicas podem ser pervertidas ou deformadas devido às pressões sociais. A ciência se destina a melhorar o progresso da humanidade e não a reduzi-lo. Seu uso como arma militar me pareceu desaconselhável. Um mau uso da ciência, acrescentou ele. O engenheiro militar russo Mikhail Kalashnikov foi o projetista de uma das armas mais conhecidas, o fuzil semiautomático AK-47. Em 1947, ele criou esse fuzil simples, resistente e confiável que se tornou a principal arma dos exércitos soviético e russo, bem como de dezenas de outros países. O famoso fuzil foi símbolo de revolução em todo o mundo e esteve em ação, por exemplo, nos campos de batalha de Angola, Vietnã, Argélia, Afeganistão e Colômbia. Grupos radicais palestinos o utilizaram com frequência e até existe uma foto famosa de Osama Bin Laden portando o fuzil com seu carregador curvo característico. A relativa simplicidade do projeto fez com que a fabricação do fuzil fosse barata e sua manutenção na guerra fosse simples. Calcula-se que o AK-47 tenha sido responsável por mais mortes acumuladas que as bombas atômicas. Embora, ao longo de sua vida, Kalashnikov tenha expressado pouco remorso pelo seu invento, tendo até mesmo dito certa vez que dorme profundamente à noite, ele confessou pouco antes de sua morte que sentia uma dor espiritual insuportável. Kalashnikov era membro da Igreja Ortodoxa Russa. Cerca de um mês depois de seu falecimento, a imprensa russa encontrou uma carta escrita por ele e destinada ao líder da igreja, onde Kalashnikov confessava se sentir responsável pelos milhões de mortes causadas por seu fuzil revolucionário. A minha dor espiritual é insuportável. Faço seguidamente a mesma pergunta sem resposta. Se o meu fuzil tirou a vida das pessoas, será que eu, cristão e crente ortodoxico, sou culpado pelas suas mortes? Quanto mais tempo vivo, mais essa pergunta não me sai da cabeça e mais me pergunto por que Deus permitiu que o homem tivesse os desejos diabólicos da inveja, da cobiça e da agressão.